Olá, senhoras e senhores. Estou de volta. E aí? Pera que tem 2 cachorros querendo subir aqui. Vem aqui. Vem. Vem aqui. Socorro. Lupe. Calma. Desce. Deixa. Deita aqui. Deita. Isso. Direito. Ok. Tá tudo bem. Tá tudo bem agora. O meu ponto de hoje, que eu demorei muito pra decidir. Para de fazer isso. É sobre uma coisa que nem eu sei muito bem ainda que eu tô fazendo, se eu tô fazendo certo. Que é borderline e a internet. Tchum, tchum, tchum. Para de comer meu fone. Ser borderline, ou acredito que qualquer tipo de transtorno misturado com a internet. Lupe, isso é muito metido. Para de ser metido. Metido. Isso é muito metido. Qualquer transtorno e a internet pode ser uma combinação muito boa, muito complicada. Ou os dois. Normalmente é os dois. Terceira vez que eu preciso pausar porque esse cachorro não para quieto aqui. Foi ilustrado. Não. Ok. Tá. Oi, Lupe. Internet, num sentido muito amplo, né? Porque a internet é um bagulho, tipo, posso estar falando de tudo. Posso estar falando desde o Facebook até o 4chan e sei lá. Mas o meu ponto específico mesmo é Reddit e Telegram. Telegram é tipo um WhatsApp. A maioria de vocês conhece os dois, porque quando aqui no Brasil proíbem o WhatsApp, vocês vão correndo pro Telegram. Eu gosto muito do Telegram, eu uso ele o dia todo. Eu só uso o WhatsApp porque algumas pessoas, tipo minha mãe, gostam do WhatsApp, só usam o WhatsApp. Também tem o pessoal de grupos de futebol do Palmeiras, por exemplo, que usam o WhatsApp. Então eu uso os dois, mas eu principalmente uso o Telegram. Por quê? O Telegram, você pode, tipo, conversar com pessoas, conhecer pessoas sem precisar do número de telefone delas. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Por quê? Porque, por exemplo, eu falo muito por exemplo, né? Por exemplo, eu participo de vários grupos que literalmente pra falar merda. A gente chama de shitposting groups. E aí, lá sempre tem uns bonitos pra falar umas coisas absurdas. E que eles sabem que é absurdo. Que eles sabem que eles podem ser denunciados com crime de ódio, porque eles são europeus. E na Europa esse tipo de coisa funciona, porque aqui no Brasil não funciona. Né? Você vai lá, você denuncia racismo no Facebook, o Facebook vai lá e fala: não tem problema nenhum com isso aqui não, tá ótimo. 10 de 10, faria de novo. Lupe tomou um susto comigo falando alto. Na verdade, eu conheço muito desses pessoal aí, o que nós chamaríamos de edgelords. Tô dando aula de internet aqui nesse vídeo hoje. E eles, na verdade, eles não são pessoas escrotas quando você fala diretamente com eles. É como se fosse uma persona que eles adotam para esses grupos. O que é muito interessante pra mim. Sempre que eu vejo um que eu acho ele muito, ou ela muito, sabe, extremo, eu fico... Quero conhecer essa pessoa pra ver se ela é assim ou se é outra máscara, que nem 99,99999% do resto. E, bom, sim, todos até hoje que eu acabei virando amiga, acabei conversando, são pessoas muito
maneiras e muito fodidas da vida, tipo eu, assim. Só que a diferença é que eles usam a internet como é tipo de um universo paralelo, sabe? Principalmente no Telegram e no Reddit, porque você pode falar o que você quiser ali. É realmente isso, é você assumir uma outra persona. E eu, antes, a Isadora jovem, que não sabia nada da vida, ela costumava ficar muito desgraçada da cara com algumas coisas. E eu evitava esse tipo de grupo de shitposting exatamente por isso. Mas, desde o ano passado, em que eu decidi zelar pela minha saúde mental e parar de me preocupar e surtar com muita coisa, eu meio que faço isso também. Eu tenho essa persona que meus amigos que estão nesses grupos comigo conhecem, e tem a Isadora, que sou eu, que é a pessoa de esquerda, politicamente correta, que leva qualquer tipo de discriminação a sério, mas obviamente que eu não chego em grupos chamando negros de macacos nem nada assim, tá? Mas é aquela coisa de tipo, você só posta lá pra mandar os outros tomarem no cu, pra falar merda, pra postar piada ruim, sem graça, às vezes umas piadas um pouquinho politicamente corretas, assim. Mas eu nunca chego muito no nível de, sabe, aquela coisa de tem um meme que, graças a um jovem muito aleatório no Facebook, agora brasileiros são conhecidos como comedores de macaco. E comedor que eu diga comida mesmo, não é sexo. Ele postou uma foto. É muito escroto. Ele postou umas fotos falando que a sogra dele estava fazendo sopa de macaco. E aí, obviamente, isso foi parar no 4chan. Porque, né, tudo vai parar no 4chan. Aí do 4chan vai pro Reddit. O que passa por um filtro ali. E aí o que do Reddit vai pro 9gag, do 9gag vai para o Facebook, do Twitter e assim por diante. E aí esse jovem, ele postou isso em português mesmo, tal. Então foi um brasileiro que foi lá e queimou o nosso filme no 4chan, mas faz parte. E ele postando lá, tipo, minha sogra fez sopa de macaco, uma delícia. Então, sopa de macaco e uma delícia viraram sinônimos de Brasil na internet. E eu tenho muita amiga que entra nisso e que às vezes me chama de você é só comedora de macaco e tal. E a grande realidade é que eu não vou... Antes, por exemplo, ano passado mesmo. Ano passado, lá pra março, sei lá, eu ia ficar pistola, falar, para com esses estereótipos, não sei o que, blá blá blá. Não é assim, eu nunca nem comi sopa de macaco, eu não conheço ninguém que comeu sopa de macaco na sua vida, oh meu Deus do céu. Agora eu falo, pô gente, na verdade tô variando o cardápio, porque só sopa de macaco todo dia enche o saco, né? Porque, sabe, não é um estereótipo escroto, um meme escroto? É, mas, mano, se eu for deixar tudo que eu acho errado na internet me ser um gatilho pra mim, eu vou ficar full pistola 100% do tempo. E eu vou falar a real pra vocês, é um jeito muito
um jeito muito bom de, às vezes, quando eu tô deprimida ou ansiosa, eu vejo coisas esquisitas na internet, eu entro nesses grupos e fico falando bosta com meus amigos. É realmente como viver num mundo paralelo em que você pode qualquer coisa. E aí você faz o que você quiser com essa liberdade, obviamente. Você também decide o que fazer com as pessoas que estão ali também, falando bosta. E aí é com você, se você vai ficar pistola, se você vai entrar na brincadeira, se você só vai olhar, balançar a cabeça e falar, por que Deus, o que está acontecendo? Eu sofria muito com isso, com a internet em si. Assim, eu nunca fui de ler comentário de portal, porque isso é uma coisa que eu não consigo fazer na minha vida, porque é um limite que sabe, que ele tá ali marcado em pedra, papel e tesoura. Não sei porque eu pensei em Joaquim Pô agora nesse momento. Meu cérebro funciona de maneiras muito misteriosas. E antes eu ficava em briga de Facebook sobre política, sobre feminismo e tipo, nossa, e assim, por ser borderline, isso pra muita gente parecia frescura. Pro meu ex, aquilo me afetava de verdade, de verdade. Era tipo, era eu ler uma história de alguém que pô, passou por um abuso, ou lida com um pai ou uma família que não respeita, e eu ficava mal de verdade. Era tipo, era como se fosse comigo, porque borderline tem isso, você sente muito. Tipo, ter emoções multiplicadas por 100, assim. É por isso que a gente é muito suscetível a qualquer coisa. E é por isso que eu decidi separar as coisas. E é por isso que agora eu me sinto muito melhor, na verdade. Tipo, tenho plena consciência que às vezes eu falo umas merdas que, assim, eu não falaria fora do Telegram, fora daqueles grupos, isso, inclusive, tipo. Mas... Ai, minha boca tá doendo. Meu piercing tá doendo. Ai, o que tá acontecendo? Ok. Não tô limpando dente. Toda vez que eu vejo nesse piercing, as pessoas acham que eu tô limpando dente. Mas na verdade eu tô arrumando ele. Ok. Por exemplo, tá balançando.